Sadhguru, então, sempre que eu falo com as pessoas ao meu redor sobre o projeto Calvary Calling e, se sabe, tento conscientizá-las de alguma forma sobre isso, então, eu digo a elas que o foco está nos agricultores que precisam plantar árvores nas fazendas, então elas sempre perguntam por que o foco está apenas nos agricultores que querem plantar as árvores. Porque eles têm a terra. O que essas pessoas querem plantar sobre suas cabeças ou o quê? Então elas perguntam, se eu plantar uma árvore na minha casa, isso não ajudará o rio Calvary? Terá o mesmo impacto? Ajudará, mas quantos hectares de terra você tem? No seu apartamento, você vai colocar uma na sua varanda. É verdade, isso não vai ajudar mesmo. Veja, neste momento existem estudos suficientes em terras que se assemelham, que mostram claramente que se você plantar 10.000 árvores em terras congruentes, isso é importante. Uma árvore aqui, outra ali, outra acolá, isso não ajudará. Precisa ser em terreno congruente. Isso é o que eu disse. Porque eu sempre fui atraído pela floresta. É porque se eu fechasse os olhos e me sentasse, um boom estava acontecendo. Vida, simplesmente energia de vida. Hoje existem muitos estudos científicos. Quando eu disse isso, você sabe, o problema é que a cor da minha pele não é boa. Não, eu sou feito de chocolate, isso é um assunto diferente. Mas no mundo, a cor da minha pele não é boa. Se eu disser uma coisa, eles vão dizer, tudo isso é besteira, do que ele está falando? Agora, isso está vindo do Ocidente. Agora, os cientistas ocidentais estão dizendo que as árvores são como grandes famílias. Elas estão todas conectadas, elas nutrem umas às outras. A comunicação entre elas. Muita coisa está acontecendo ali. Eles notaram impulsos elétricos. A melhor parte está nas raízes das árvores, que os impulsos elétricos estão indo na proporção de 1,9 centímetros por segundo. Esse é o impulso elétrico mais lento já encontrado. Isso é fantástico demais. Porque se você puder diminuir o impulso elétrico, existem muitas coisas que você poderá fazer na área da saúde, nas ciências nucleares, em uma variedade de coisas. Você poderá fazer tanto. Na ciência da computação, você poderá fazer coisas fantásticas se você puder diminuir o impulso elétrico. Mas as plantas já dominaram isso. Elas estão se movendo a 1,9 centímetros por segundo. Em todos os lugares, a eletricidade está passando muito rápido. É por isso que você não pode armazená-la. É por isso que a tecnologia de baterias realmente não decola, porque o impulso elétrico não pode ser controlado por velocidade, mas as plantas estão fazendo isso há muito tempo. Por milhões de anos, elas têm a tecnologia. Então, agora eles estão medindo todas essas coisas e estão dizendo que algo fantástico está acontecendo, que em cada floresta de uma região existe uma árvore-mãe e ela está cuidando de todas as outras que estão lá e está alimentando-as, emitindo impulsos, distribuindo informação, todo tipo de coisa. Mesmo as árvores que foram cortadas, todas as outras árvores estão nutrindo aquela árvore. Eles descobriram todas essas coisas agora. E agora eles estão dizendo todos os tipos de coisas. Quando nós dissemos isso, era estúpido. Porque, você sabe, eles não entendem o valor de ser achocolatado. Então, essas coisas estão vindo à tona agora. Portanto, o que precisamos entender é que as árvores devem estar em terras congruentes. Uma árvore, uma árvore, uma árvore. Ainda assim ajuda, mas não é o melhor. É preciso criar um ecossistema e unir assim. Você ouve tudo isso? Não apenas os insetos, simplesmente os unir dessa forma, com vida. É preciso unir assim se o planeta tiver que se regenerar de forma gigantesca. Se o solo tiver que se regenerar, ele precisará unir assim com vida. E isso não acontecerá se você plantar um coqueiro na sua casa. Eu espero que isso encontre terreno na sua cabeça. Ah, a iluminação poderia acontecer. Então, quando é que você vai cuidar disso? Lentamente, aos 60 anos? Eu estou perguntando. Quando é que você vai aprender como lidar com o meu pensamento, como lidar com minha emoção, como lidar com o meu corpo, como lidar com minha química? Quando é que você vai entender isso?
no final da sua vida? Porque essa cultura cresceu que a hora de viver a espiritualidade é quando você estiver com 70 anos, quando você não serve para nada mais. Não, o mais cedo possível, o que quer que exista de mais profundo sobre você, não sobre os céus, sobre essa vida, tudo o que você precisa saber, você deve saber o quanto antes, não é? Somente assim você vai viver uma vida sensata. Tudo bem se eu contar uma piada? Você não vai se ofender? Porque essa é a plateia mais séria que vi nos últimos anos. Quantos deles são jornalistas? A maioria? Ok. Isso aconteceu. Shankaran Pillai, quando ele estava em Paris, ele era casado com uma mulher francesa. Um dia, era o aniversário de casamento deles, as primeiras bodas. Então, ela convidou um grupo de amigos e ela queria cozinhar algo realmente fresco, tudo fresco. Então, desde de manhã, ela estava levando ele a um mercado, outro mercado. Ele pegou uns vegetais frescos, carne fresca, frango fresco, isso, aquilo, tudo. Depois à noite, ela disse, porque os franceses têm, você sabe, um aperitivo feito de caracóis? Ela disse, vá à praia e pegue uns caracóis frescos. E eu vou fazer um aperitivo para todos os amigos que estão vindo. Então, Shankaran Pillai foi à praia e ele estava pegando todos os caracóis e colocando em um balde. Aí ele encontrou um velho amigo, um indiano. Eles se davam muito bem, falaram dos velhos tempos e ele simplesmente se esqueceu que era casado. Você sabe, quando você encontra velhos amigos acontece. E juntos foram para um bar e beberam um pouco e ele simplesmente esqueceu. Nessa altura ele percebeu que os caracóis estavam escalando e um caracol caiu do balde. Ele percebeu, ai meu Deus, eu tenho que levar os caracóis. A minha esposa, francesa, ela está esperando. Então ele disse, eu preciso ir. E ele foi. Nessa altura já estava muito tarde. Ele foi, ele sabia que não seria agradável. Então, ele chegou perto de casa e virou todos os caracóis no chão, jogou fora o balde e bateu na porta. A fúria francesa veio. Ele se virou para trás e disse, vamos lá, pessoal, nós estamos quase lá, anda, vamos lá. Então, quando é que você vai pegar os seus caracóis, colocá-los no balde e consertá-los? Os seus problemas, você tem que resolvê-los, não é? Esses não são problemas. Eu quero que você entenda que você não está sofrendo sua vida. Você está apenas sofrendo de duas faculdades fantásticas. É um privilégio do ser humano termos essas duas faculdades fantásticas. Uma delas é que nós temos um senso vívido de memória. É por causa dessa memória que nossa vida é tão rica, diferente de qualquer outra criatura, e nós temos um senso fantástico de imaginação. Agora, você está sofrendo disso. O que aconteceu 10 anos atrás, você ainda pode sofrer. Por quê? Você está sofrendo a vida ou a memória? Olá? A memória. O que pode acontecer depois de amanhã, você já está sofrendo. Você está sofrendo a vida ou a imaginação? A imaginação. As duas faculdades mais fantásticas que você tem, você está sofrendo. Então, o que você está pedindo? Você quer voltar a ser uma minhoca? Uma minhoca é uma criatura muito amiga do meio ambiente, eu não tenho nada contra ela. Porém, levou milhões de anos de evolução para você ter um cérebro desse tamanho. E agora você está sofrendo com isso. Se tirarmos metade do seu cérebro, é claro que você vai se sentar aí sem qualquer ansiedade, sem qualquer sofrimento, em paz. O que precisamos fazer é remover o seu cérebro, porque você está sofrendo da sua própria inteligência, sim ou não? Porque
nós demos para você uma máquina muito complexa, mas você não se deu nem ao trabalho de ler o manual do usuário. Você quer simplesmente fazer tolices por aí. Não. Jovens, é hora de descobrir algumas coisas sobre vocês. Se você não sabe como, nós forneceremos as ferramentas para que você entenda essa máquina, porque muitos problemas surgirão na sua vida. E quanto mais problemas surgirem nela, isso significa que você está vivendo uma vida mais ativa. Não surgir nada significa que você não está vivendo. Sim, muitos problemas todos os dias. Eu tenho um número máximo de problemas acontecendo na minha vida diariamente, porque tanta atividade ao redor do mundo, atividade a nível global, conduzida apenas com voluntários, ok? Voluntários significa que ninguém é qualificado para o trabalho e você não pode demiti-los por ineficiência. E eles amam você. O que fazer? Então, essa uma coisa você tem que resolver, que na sua vida, você não é o problema, ok? Qualquer que seja o problema, nós faremos o nosso melhor, mas esse aqui não deve ser o problema. Se toda vez que você se sentar para meditar, acontecer de você ter tendência a adormecer, eu quero que você entenda o que é, antes de mais nada. A maioria das pessoas, não a maioria das pessoas, muitas pessoas no mundo, não conseguem dormir mesmo quando querem dormir. Sim, muitas pessoas vão para a cama e tentam desesperadamente dormir, mas não conseguem dormir. Elas têm que tomar uma pílula para dormir. Esta é a condição de milhões e milhões de pessoas no planeta. Então, se o sono está invadindo sua vida, praticamente a qualquer hora do dia, uma coisa fundamental é verificar a sua saúde básica. Basta verificar se tem algo errado no seu sistema, fisicamente errado. Se você está passando por uma certa... Você notou que quando não está bem, quando você não está bem, você dorme muito mais do que o normal, não é? Porque algo está acontecendo no corpo que não permite ter energia suficiente para fazer outras coisas. Ele quer descansar. A primeira coisa é isso. A segunda coisa é a comida que você come. Então, se você deve fazer, você sabe, geralmente as pessoas que estão no caminho do yoga, você sabe o que elas dizem? Você deve comer apenas 24 porções. Não estou dizendo isso para todo mundo. Se você notar que você tende a adormecer durante o dia, coma apenas 24 porções de comida, ou seja, leve 24 porções à boca. Por que 24? Não vou entrar neste assunto de números agora, mas tem uma ciência por trás disto. Coma somente 24 porções. Uma porção não significa... Portanto, essencialmente, o seu estado de alerta depende de quão intensamente você administra suas energias. E isso é crucial se você quiser meditar. Não é fazendo 15 minutos de shunya. Se você quiser se tornar meditativo em seu processo de vida, este estado de alerta, alerta não apenas da mente, alerta da sua energia, que sua energia esteja alerta. Para mantê-la em estado de alerta, é por isso que você está fazendo sadhana. Então, para ajudar, coma apenas 24 porções, experimente. No jantar, ou você quer fazer isso amanhã? Vamos tentar no jantar de hoje ou amanhã? Agora, se você comer apenas 24 porções, porções de tamanho normal, você verá que de manhã você vai acordar às 3h30? Sim. Na maneira indiana de ver o tempo, existe algo chamado nimisha, que tem alguma relação com 24, por isso que você come 24. Você come 24 e ainda você tem que demorar
o mesmo tempo de alguém que está comendo uma refeição inteira. Basta ver os que comem mais no ashram, apenas olhe para o prato deles até que eles se levantem. Você tem que permanecer sentado ali mesmo. Não simplesmente sentado, você deve mastigar. Assim, a cada porção, você mastiga 24 vezes. 1, 2, 3, 4, mastigue 24 vezes. Agora você vai ver que levará mais tempo do que qualquer outra pessoa, mas a sua comida será pré-digerida em sua boca antes de ser ingerida, não causará entorpecimento. Se você mastigar suficientemente a comida, você verá que a comida não causará entorpecimento. Se for mastigada na região da boca, então de manhã você vai acordar às 3h30. O que eu faço, Sadhguru? Justamente o que você pediu, medite. Você vai sentir fome às 3h, 3h30, você está de pé, beba um copo de água e sente-se. Se você se sentir sonolento mesmo com água, tudo bem, ainda sobra tempo até 5h30, você pode cochilar um pouco. Ou quando você acordar, primeiramente vá ao banheiro e tal, tome um banho, deixe seus cabelos molhados. Você vai sobreviver até às 8h no horário do sadhana, sem dormir. E amanhã, na refeição da manhã, se você também comer 24, de jeito nenhum você vai dormir até a hora do jantar. Mastigue bem. Se você mastigar bem, o processo digestivo, em 1h30, 2 horas, você ficará com fome, e esse é o jeito de estar. Fome não significa que você tem que... Se o estômago estiver vazio, não significa que você tenha que colocar comida. Basta você colocar água e você ficará alerta, você será muito energético, você não perderá nenhum peso, porque o seu sistema aprenderá a usar bem os alimentos que você comeu, ao invés de simplesmente desperdiçá-los. É tanto economicamente quanto ecologicamente muito bom para o mundo e muito bom para a sua saúde. Provavelmente você nunca ficará doente se comer assim. Portanto, 24 porções de comida, você deve mastigar 24 vezes cada porção completamente. Deve se tornar como uma pasta antes de você ingerir. Você verá que se sairá maravilhosamente bem, você poderá meditar. Mas agora você foi concebido em um espaço onde sua evolução tem que ser consciente. 15.000 anos atrás, há mais de 15.000 anos, Adiyogi disse isso. Quando seus 7 sábios perguntaram, seus 7 discípulos fizeram essa pergunta: como a vida aconteceu? Você já ouviu falar dos 9 avataras? O que são eles? Matsya, Kurma, Varaha, Vamana, Narasimha, Parashurama, Rama, Krishna, Buddha, Kalki. Então, por favor, olhem para o que ele está dizendo. Isso está muito em paralelo com o que Charles Darwin disse. Primeiro é o peixe, Matsya Avatara. Depois a tartaruga, anfíbia. Depois ele está pulando todas as outras formas pequenas e indo aos mamíferos. O primeiro mamífero de que estamos falando, um javali ou um porco, o animal mais difícil de matar é sempre um javali, porque ele está tão enraizado no corpo. Mesmo hoje, se você se comportar mal, as garotas dirão, ele é como um porco. Sim ou não? Então, se algo é muito bruto, você diz que é como um porco. Então, o primeiro animal mamífero é o porco. O que vem depois? Narashima. Narashima significa meio homem, meio animal. A seguir, Vamana significa um homem anão. Depois vem Parashurama, um homem completamente desenvolvido, mais explosivo e descontrolado, volátil. O próximo é Rama, um homem pacífico. O próximo é Krishna, um homem amoroso, um homem exuberante. O próximo é Buda, que é um homem meditativo. O próximo é supostamente um homem místico. Isso não diz respeito a essas pessoas individualmente. É só que essas pessoas são usadas como marcos. Essa é a natureza do desenvolvimento da vida.
Em muitos aspectos, isso vai em paralelo com a teoria da evolução de Darwin. A teoria da evolução de Darwin tem apenas 152 anos. Adiyogi falou sobre isso mais de 15 mil anos atrás. Então, naturalmente, a próxima pergunta é: podemos evoluir mais? Por que você acha agora mesmo, quando você quer estudar para os seus exames, você gostaria de ter um pouco mais de cérebro? Olá? Acontece ou não? Então, naturalmente, pergunta-se, posso evoluir mais? Se um animal unicelular pode se tornar tudo isso, posso eu ir além? Então, Adiyogi disse isso. Isso, neurologistas modernos estão dizendo exatamente a mesma coisa em outra linguagem. Adiyogi disse, considerando a natureza do sistema solar, e a aritmética, o modo do planeta, da Lua e do Sol. Esses três são muito importantes, é por isso que todo o sistema do yoga é sobre esses três aspectos. Esses três têm papéis significativos, a não ser que algo fundamental sobre o sistema solar se altere. Ele disse que seu corpo não pode evoluir mais, mas você pode evoluir conscientemente. Quando dizemos que podemos evoluir conscientemente, eu posso lhe mostrar ou podemos fazer uma experiência com você se você quiser? Sim. Podemos inseri-lo em algo e lhe mostrar que sua genética fundamental irá se alterar em questão de 3 a 9 meses, ao fazer certas coisas com seu sistema. Se você sabe, se você está disposto a se entregar a uma certa disciplina, a sua própria genética pode ser alterada. Seu nível de inteligência pode ser mudado. A forma que você experiencia a vida pode ser mudada. Então ele disse, você pode evoluir conscientemente, mas fisicamente você não pode evoluir, a não ser que algo no sistema planetário mude. Neurologistas modernos estão dizendo algo bem parecido. Então, se você está indo em frente, escolha Darwin. Se você quer ir para trás não é um lugar ruim. Se você quer ir para trás, não pense que ir para trás é algo negativo. Não. Se você quer se dissolver, você vai na direção de Deus. Se você quer evoluir, esse é um caminho. Essas são duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Esta pergunta é de Mimi. Namaskaram, Sadhguru. Nas últimas semanas, você tem falado sobre fazer da casa um lugar doce para se viver. No entanto, o lar não pode ser doce para muitos que são vítimas da violência doméstica e que não podem escapar para nenhum lugar. Esse é um homem reclamando ou uma mulher? Mimi, M-I. Parece ser uma mulher. Parece ser uma mulher. No Líbano, o número de vítimas aumentou 100% desde março de 2019, e o mesmo está acontecendo em todo o mundo após o confinamento. Como podemos ajudá-las nesses dias difíceis, e o que elas podem fazer para sobreviver a esse período? Violência doméstica. Eu pensei que poderia ser um homem, porque hoje em dia as mulheres estão mais em forma que os homens. Então eu pensei que era um homem reclamando, mas ainda é uma mulher, infelizmente. Bem, veja, isso é o que estamos tentando mudar. É o que o mundo está tentando mudar. Por quê? Porque uma mulher ou um ser humano feminino tem certas responsabilidades biológicas em termos de nos trazer todos aqui. Por esse motivo, houve certas desvantagens sociais que evoluíram ao longo de um período de tempo.
Essas desvantagens foram exploradas de maneira muito severa em muitas sociedades, em quase todos os lugares, mas não todo mundo, mas em todos os lugares isso aconteceu. Em alguns lugares tem apoio religioso, em alguns lugares é de livre iniciativa. Para dominar e explorar uma mulher, indivíduos sempre o farão. Eu quero que você entenda que não se trata apenas de mulheres. Indivíduos tendem a explorar qualquer um que seja um pouco mais fraco do que eles. Bem, com pessoas em todo o mundo, isso costumava acontecer, felizmente diminuiu consideravelmente. Quando estávamos crescendo, também, todos os dias na escola, você poderia ser agredido por uma coisa ou outra, quase todos os dias. Por que você está batendo em uma criança? Simplesmente porque elas são menores do que você. Você tinha até ditos, poupa o graveto e mima a criança, alguma coisa assim. Então você não está agredindo elas porque você sabe algo melhor. Você não está agredindo elas porque você evoluiu e elas não evoluíram. E você vai acelerar a evolução com uma vareta. Simplesmente elas são menores que você. Por que é que quando elas crescem você não as agride? Porque agora você sabe a consequência. Assim, da mesma forma, eles não estão necessariamente agredindo alguém porque são mulheres. Eles estão agredindo porque elas são fisicamente mais fracas, em comparação com um homem um pouco menor e mais fraca, em geral, pelo menos. Portanto, essa exploração de alguém que é mais fraco do que você, tanto física quanto financeiramente, socialmente, seja qual for a maneira que você for um pouco mais fraco, você será atropelado. Você sabe, o amor não é um instrumento de conveniência, é um processo de autoaniquilação. Você está pronto para, de alguma forma, se desmoronar? Sabe, cair de amores significa que algo de você tem que cair. Portanto, precisamos entender isso. Se algo maior que você mesmo precisa acontecer com você, aquilo que você fez de si próprio, ou seja, a sua criação, deve desmoronar. Só então, algo da criação do Criador lhe tocará. Estar apaixonado significa apenas isso, que não se trata de seu pensamento e de sua emoção. Uma dimensão além de você se tornou uma parte de você. Se ela amadurecer, torna-se devoção. Se ela amadurecer ainda mais, leva à dissolução. Então, que você seja abençoado com essa possibilidade de que algo além de você lhe aconteça. A vida é um fenômeno fabuloso para aquele que sabe como conduzi-la. Aquele que sabe surfar uma onda pode ver o quão fantástica e fabulosa ela é. Aquele que não aprendeu a surfar será esmagado por ela, ameaçado por ela. Para um surfista muito bom, o seu sonho seria um tsunami. O que todo mundo acredita ser um grande perigo, ele iria gostar de surfar aquilo. Portanto, é só uma questão de habilidade e competência. É disso que se trata o sadhana espiritual. A espiritualidade não é uma deficiência, é um tremendo empoderamento. Se você fizer a quantidade certa de trabalho consigo mesmo, você poderá surfar qualquer onda da vida, seja qual for a forma em que ela venha. É o meu desejo e minha bênção que cada um de vocês se torne surfista de ondas, seja o que for que a vida atire em você. Você deve ser capaz de conduzi-la e conhecer a alegria de viver, pois esse é um período de tempo limitado.
A raiva não é uma ação, é apenas uma reação. Em um estado de reação, você está naturalmente em um estado de escravidão. Nós precisamos entender isso. Quando algo que não é o mais profundo do seu ser determina o que você faz e como você é, isso é escravidão? Bem, a raiva é uma forma garantida de estar escravizado, mas muitas pessoas acham que a raiva é um tipo de empoderamento. Sim, se você tiver burros ao seu redor, você talvez tenha obtido alguns resultados com a raiva, mas se você fizer isso todos os dias, depois de algum tempo, ninguém ficará à sua volta. Quem você é inteiramente criação sua. Então, pelo menos, a maneira como você é deveria ser como você gostaria. Se você não é nem mesmo como você gostaria, por que o resto do mundo deveria suportar você? Essa única coisa você deve fazer? Essa é uma responsabilidade fundamental? E isso é algo que você merece? Que você deveria ser como você gostaria? Isso significa que, pelo menos quando você está sozinho, você está bem. Quando nós lidamos com o mundo, existem muitos desafios, mas pelo menos quando você estiver sozinho, você tem que ser um acontecimento maravilhoso. Isso é algo que você precisa fazer. É isso que significa processo espiritual, que você se tornou como você gostaria. Bem, algumas pessoas vão gostar de você, outras pessoas não vão gostar de você. Mas se você não for do jeito que você gostaria, então qual é o sentido? Isso é o que karma significa, que a sua vida é criação sua. Faça com que isso aconteça, que a sua vida seja uma experiência agradável para você mesmo. Assim que isso acontecer, você verá que de alguma forma todos gostarão de você. Sempre existirão algumas pessoas que não gostam de nada. Tudo bem, é da liberdade delas fazerem isso. Porém, o mais importante é que você está acontecendo da maneira que você quer ser. Vamos fazer acontecer? Engenharia interior, eu estou lhe dizendo. Você tem que se engenhar da maneira que você quer. Do contrário, qual é o sentido de viver aqui? Entre as substâncias prânicas, existem alguns vegetais que são altamente prânicos. Isso irá trazer a você uma enorme quantidade de energia, ao mesmo tempo que mantém os seus nervos muito calmos. Todas essas coisas são relevantes somente para aquelas pessoas que estão constantemente se esforçando para melhorar suas vidas. Como ter um desempenho um pouco melhor, como abrir uma outra dimensão da vida. Na cultura iógica, nós classificamos os alimentos em 3 categorias. Alimento prânico positivo, alimento prânico negativo e alimento prânico zero. Prana positivo significa que ele adiciona uma certa energia prânica ao sistema quando você consome. Prana negativo retira energia do sistema. Zero não acrescenta nem retira, ele é comido pelo sabor e pela letargia. Então, se você comer um alimento prânico positivo, a energia reverberará de uma forma dinâmica. Particularmente, uma das coisas que são muito positivas são as abóboras d'água. A abóbora d'água é muito positiva. Eu acho que hoje em dia você só deixa ela pendurada na frente da sua casa ou então está partindo ela e deixando nas 3 encruzilhadas da estrada e oferecendo ela para o búfalo, mas você não come ela. Não, isso é para ser comido. Porque o vegetal tem tanta energia prânica, você coloca ele na frente da sua casa para que haja uma boa energia. Mas se existe tanta energia nele, não seria melhor colocá-lo dentro de você? É bom colocá-lo dentro de você, especialmente se você consumir. Há muitos experimentos sobre isso. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, o número de células cancerígenas em seu corpo diminuirá dramaticamente e você vai ver
claramente que a precisão do seu intelecto irá se aprimorar. Especialmente as crianças devem beber suco de abóbora d'água. Ao consumir diariamente a abóbora d'água, você verá claramente que sua mente parece estar mais nítida e mais afiada. Isso será perceptível dentro de algumas semanas de consumo de abóbora d'água. Você verá, de manhã você bebe café, ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água, ela lhe dá uma enorme quantidade de energia, ao mesmo tempo ela o mantém muito calmo. Deve-se consumir ela o máximo possível. Mas aqueles que são asmáticos, que são suscetíveis a resfriados e tosses, tais pessoas, se você consumir suco de abóbora d'água, você pode imediatamente ter resfriados, porque ela resfria o sistema. Portanto, se esse problema existir, essas pessoas devem sempre adicionar um pouco de mel ou pimenta do reino ao suco de abóbora d'água e consumi-lo. Isso neutralizará o efeito de resfriamento da abóbora d'água até certo ponto. Quando nós comíamos para sobreviver, nós comíamos tudo o que podíamos colocar em nossas mãos. Agora que temos escolhas, nós temos que escolher o que é melhor para o corpo. Se não escolhermos assim, então, de alguma forma, nós viveremos e partiremos. Todas essas coisas são relevantes somente para aquelas pessoas que estão constantemente se esforçando para melhorar suas vidas. Como ter um desempenho um pouco melhor, como abrir uma outra dimensão da vida. Se essas preocupações existem, então que tipo de alimento ou combustível você coloca nessa máquina é muito importante. Então, estes 84 asanas, que são os yogasanas fundamentais, são 84 maneiras de transformar o corpo em uma passagem. Na verdade, não é necessário que todo mundo faça os 84 asanas. Se as pessoas fizerem um, isso é suficiente. Normalmente, os Hatha Yogis sérios que adotaram Hatha Yoga como seu caminho para a libertação, praticam apenas um asana, somente um asana. É difícil para uma mente pensadora entender por que alguém passaria sua vida inteira tentando se sentar de uma determinada maneira. Porém, se você aprender a se sentar corretamente, se você simplesmente aprender a manter o seu corpo da forma correta, tudo o que você precisa saber neste universo você é capaz de saber, porque isso é conhecido como Asana Siddhi. Se você conseguir se sentar em uma postura estável e confortável por 2 horas e meia, então dizemos que você alcançou o Asana Siddhi, que você está em absoluto conforto e à vontade em uma determinada postura. Isso é Asana Siddhi. Se você alcançar isso, tudo aquilo que você precisa saber, você é capaz de saber internamente. Como isso é possível? Como é possível que ao sentar-se você consiga saber tudo aquilo que você é capaz de saber? Se você tem uma televisão em casa, a televisão é apenas uma caixa com um tanto de eletrônica dentro dela, mas ela se torna um mundo em si mesma. O mundo inteiro pode ser transmitido para esse lugar, que nós chamamos de televisão, ou para essa caixa que chamamos de televisão, simplesmente porque existe um modo de recepção. Se você ajustar a antena corretamente, se ela estiver devidamente ajustada, então o mundo inteiro fluirá para dentro da sua casa ou para dentro dessa caixa. Se ela não estiver ajustada corretamente, é o mesmo instrumento, ela tem tudo, mas não pode fazer nada. É assim que o ser humano é. Um ser humano individual é quem ele é somente por causa daquilo que ele percebe. Somente por causa daquilo que ele ou ela percebe é que um ser humano individual se torna quem quer que seja. Neste momento, você é quem é somente por causa de tudo aquilo que você percebeu na sua vida até agora. E você será quem será somente por causa daquilo que você perceber no futuro. Tudo aquilo que você percebe
É o que faz você ser tudo aquilo que você é hoje. Portanto, todo o sistema do yoga está apenas interessado em aperfeiçoar a percepção. Assim, se você mantém a postura correta, se o seu alinhamento está correto, e se ele corresponde ao alinhamento cósmico de alguma maneira, aos 84 alinhamentos, se alguém começa a praticar essas 84 posturas, ou mesmo domina uma única postura e aborda as 83 restantes por meio dessa, então é possível conhecer tudo o que aconteceu na criação até este momento, porque a memória dela está bem aqui, dentro do seu sistema. Digamos que, de uma maneira codificada, isso pode ser ativado e acionado se tocar outra dimensão fora de você. Então os asanas são meios poderosos, os yogasanas são meios poderosos para se conectar. Eu não quero que você esqueça o que yoga significa. Yoga significa união. União significa que dois se tornaram um. Dois é simplesmente isso. Existem apenas dois na existência, você e o resto da existência. No resto da existência, você pode identificar este aqui, aquele ali, aquele lá, mas essencialmente existem apenas dois, você e o resto da existência. Porque existem apenas duas dimensões de experiência dentro de você. Você não sabe o que está para cima e para baixo neste cosmos. Você não sabe o que está para frente e para trás neste cosmos. Você não sabe coisa alguma. Essas são todas coisas que nós inventamos por conveniência. A única realidade experiencial é que existe algo chamado exterior e existe algo chamado interior. Portanto, estas são as duas dimensões da experiência, interior e exterior. Então, yoga significa fazer a união entre essas dimensões, de dentro e fora. Você e o resto, você e o outro. Quando não existe você e o outro, existe apenas você e você. Isso é yoga. Portanto, os asanas são uma manifestação física do aproximar-se disso, uma forma física de aproximação dessa união suprema, porque o corpo físico é a coisa mais fácil de se trabalhar. Se você tentar fazer algo com a sua mente, ela vai fazer muitos truques, ao menos com o corpo. Você sabe se ele está fazendo isso direito ou não, se ele está cooperando ou não. Com a mente, se você a forçar demais, ela vai fazer todo tipo de truques com você. Ela vai fazer você acreditar em todo tipo de coisa e vai abandonar você no dia seguinte. Mas com o corpo não é assim. Ele é um fator confiável. Se você trabalhar com ele de uma forma sensata, os yogasanas definitivamente o conduzirão para a possibilidade de uma união suprema. Enquanto isso, ao começar a praticar as posturas, antes que todo esse alinhamento com o Supremo aconteça, ocorre um alinhamento interior que naturalmente alcançará uma química de saúde, alegria e bem-aventurança, e, acima de tudo, equilíbrio. O equilíbrio é algo que as sociedades modernas têm ignorado e por isso elas estão pagando um preço enorme hoje em dia. Seja qual for a sua inteligência, seja qual for a sua competência, educação e qualificações, se você não possuir o equilíbrio necessário, você não terá sucesso, você não irá muito longe em sua vida. Portanto, a coisa mais importante para as pessoas que estão buscando ser bem-sucedidas, quer estejam trabalhando no setor corporativo, ou sejam políticos ou militares, ou estejam em qualquer outro setor, a coisa mais importante é o equilíbrio. Somente se você tiver um equilíbrio que não seja perturbado por situações externas, é que você será capaz de fazer uso da competência e inteligência que você carrega dentro de você. Caso contrário, as qualidades mais maravilhosas que alguém possa ter serão todas desperdiçadas simplesmente por causa da falta de equilíbrio. E Hatha Yoga significa equilíbrio. Yoga para exploração interior. Shambhavi Mudra. Na história da humanidade, muitos seres humanos se tornaram verdadeiramente cintilantes. Eles brilharam mais do que as estrelas no céu. Mas por que é que
Alguém parece ter vindo com uma enorme capacidade. E por que é que outro tem que lutar com cada pequeno aspecto da vida? Se você se considera um mecanismo, você tem um corpo e uma mente. Você pode ter um ótimo corpo e uma ótima mente. Mas o que chamamos de graça é aquilo que lubrifica. Sem a necessária lubrificação, você fica preso em todos os pontos. Muitas pessoas assim estão aqui, nesse planeta. Inteligentes, capazes, mas em todos os momentos de suas vidas, elas ficam presas, porque não há lubrificação. Por isso é importante que um ser humano tenha um elemento de graça em suas vidas. Shambhavi Mudra é um processo. É como abrir uma janela, de modo que a pessoa se torne receptiva à graça. Sente-se confortavelmente, em uma postura de pernas cruzadas. Mantenha a coluna confortavelmente ereta. Vamos manter o Yoga Mudra. Faça o polegar e o indicador se unirem nas pontas, formando um círculo entre eles. Mantenha os outros 3 dedos retos, todos os 4 dedos juntos, sem qualquer intervalo entre eles. Segurando o mudra voltado para cima, repousando em sua coxa. Braços e ombros devem estar soltos e relaxados. Feche os olhos e sente-se com o rosto levemente inclinado para cima. Quando você se senta com o rosto ligeiramente voltado para cima, há um foco natural entre as sobrancelhas. Mantenha esse foco natural, não se concentre. Apenas mantenha esse foco natural entre as sobrancelhas e sente-se com o rosto levemente voltado para cima. Olhos fechados. Mantenha esse foco suave entre as sobrancelhas e fique consciente do movimento natural da respiração. Mantenha-se sentado assim por 3 a 6 minutos. Yogarato va bhogarato va sangarato va sangavihinaha yasya brahmani ramate cittam yasya brahmani ramate cittam nandati nandati nandateva nandati nandati nandateva. Tome seu próprio tempo. Leve o seu próprio tempo. Lentamente, muito lentamente. Abra os olhos. O misticismo não vem do... Seja lá o que você queira fazer, você deve conduzir a si mesmo. Há momentos de alegria e de clareza interior. Nesse momento, o que você decidir,
Mesmo que você morra, você deve seguir isso. Sempre que suas emoções sobem e descem, sua mente diz muitas coisas. Isso não é importante. Ela diz uma coisa hoje, uma coisa de manhã, outra coisa à noite. Ela diz uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Isso não tem importância. No momento de clareza, quando digo alegria, porque quando você é feliz, você não é compulsivo. Quando você está muito feliz e com clareza, nesse momento, se você olha para as coisas e vê que sim, isso é o que é mais sensato para mim, apenas faça isso, não importa se isso te faz sentir como no inferno. Não importa. Você passa pelo inferno por 10 anos, não importa, você apenas faça isso. Porque é aí que está o seu bem-estar. Quando você está em diferentes estados de compulsividade, se você tomar decisões sobre qual caminho a seguir, você estará eternamente perdido. Não é sobre o que você está fazendo. É apenas que você está fazendo isso de uma forma inabalável. Todos os dias. Você está desligado e ligado, desligado e ligado. Nada acontece. Você é apenas inabalável. Você se tornou afiado. Não importa o que seja. Se você quiser ser um açougueiro, seja um açougueiro de uma forma inabalável. As coisas se abrirão. Apenas não oscilando nem por um momento. O que você decidiu em um momento de clareza e de alegria, apenas se agarre a isso, sem oscilar nem um pouco. Ninguém pode negar isso a você. Todos os dias, quando seus pensamentos e emoções voam para um lado e para o outro, você continua mudando de ideia, mudando de ideia, mudando de ideia. Você irá em círculos, infinitamente em círculos. Porque alguém que muda de direção com muita frequência, obviamente ele não está interessado em ir a lugar nenhum, não é? Sabe, isso é que o mundo é redondo. Então, em que direção você vai, não importa. Desde que você siga sem mudar de direção, você fará a jornada, não é? Você vai completar a jornada, não é? Se você mudar de direção, isso o colocará em um estado interminável de estar perdido, sempre perdido. Então, você quer estar lá? Esteja lá, sem problemas. Você quer estar aqui? Esteja aqui. Não vá mudando de ideia todos os dias, pela manhã de um jeito, à noite de outro jeito. Você é uma tortura para si mesmo e para todos ao seu redor. Quem está constantemente mudando de ideia? É uma tortura para si mesmo e para todos ao seu redor, não é? Nesse momento você está pensando, amanhã de manhã, eu vou fazer meu yoga. Amanhã de manhã, quando o dong tocar às 5 da manhã, eu o escuto todos os dias, não sei quantos de vocês o escutam. No momento em que toca dong, talvez devêssemos bater um tambor. Então o seu corpo diz, vá para o inferno com esse yoga, tudo que eu quero é... Continua mudando, suas prioridades continuam mudando, mudando e mudando. Há outra maneira de viver. Onde as maiores alegrias que você conheceu em sua vida, os maiores prazeres que você conheceu em sua vida, vão parecer como... Você sabe? Parecerão prazeres de formiga. Esse ser é capaz disso.
Quando se trata de corpo e mente, somos todos diferentemente capazes. Não há dois corpos igualmente capazes. Não há duas mentes igualmente capazes. Mas quando se trata desse ser, todo ser é igualmente capaz de conter a própria existência dentro de si. Os cientistas estão dizendo que ela está sempre em expansão. Como contê-la? Essa é toda a beleza disso. O que é infinito, o que é eterno, o que é ilimitado e aquilo que está sempre em expansão, isso pode ser contido nesse ser. Sobre isso, não há dois seres com capacidades diferentes. Todo ser é igualmente capaz. Isso não acontece porque você continua mudando de direção. Onde quer que você encontre um pequeno nicho que seja confortável, você tenta se acomodar lá. Isso que é chamado de ser civilizado tornou-se um enorme prejuízo para o processo espiritual. Não essencialmente, mas eu gostaria de dizer isso. Porque se você fosse um nômade, você sabe o que nômade significa? Isso significa que você não está louco. Os espelhos fornecem diferentes impressões de quem você é. Suponha que você sempre olhe para o seu rosto com um espelho ligeiramente distorcido. Após algum tempo, você assumirá que é assim que você parece ser. Sim ou não? Sim ou não? Você acha que é assim que você parece ser, porque todo dia você se olhou e foi assim que você se viu, e você acha que é assim que você parece ser. Então, mesmo agora, você acha que o mundo parece ser assim, simplesmente porque é assim que ele é projetado na sua mente. Se você evoluir essa mente para uma superfície mais refinada, que não exista absolutamente nenhum tipo de ondulação nela, ela é um espelho perfeitamente plano, então ele irá refletir tudo do jeito que é, porém invertido. Você sabe? No espelho, tudo é assim. Então agora, você deve ter a inteligência para corrigir isso sem distorcê-lo. Veja, a maioria das pessoas não consegue virar uma doça corretamente. Se elas tentam virar a doça, ela se transformará naquele tipo de coisa. É preciso uma certa habilidade para pegar algo assim e virar do outro lado sem distorcê-lo. Então esse é o problema com a mente. Uma coisa que ela já é ondulada ou fragmentada, seja qual for o modo que você manteve a sua mente, mas ela é definitivamente ondulada. Você está vendo o mundo em um espelho ondulado, e ele parece ser de uma certa forma, e a maioria das pessoas nunca tentou invertê-lo, porque elas pensam que é assim que é. Quando você quer virar ele ao contrário, é preciso um certo grau de habilidade para ser capaz de inverter sem distorcê-lo. Portanto, você tem dois problemas. Um é primeiro tornar o espelho plano, para que ele fique sem distorção. E agora, uma tarefa muito maior é querer virar ao contrário, sem qualquer distorção. Então, nós ainda não abordamos isso na sua vida. Primeiro, tornar o espelho absolutamente sem distorções. Nós ainda estamos trabalhando nesse problema. Esse ar é realmente uma parte de você como vida? Aqueles que não disseram nada, nós vamos asfixiar vocês. A sua vida está espalhada por tudo aqui, não é? Isso é físico. Mesmo nesse físico, existem muitos níveis de crueza e de sutileza, não é? Existem elementos muito grosseiros nesse corpo. Existem elementos mais sutis nesse corpo. Existe o pensamento, existe a emoção, existe o ar que você respira. Em outras palavras, a vida é sempre, desde um estado muito bruto a muitas sutilezas, dependendo do quanto você espalha. Esse é o tanto de sutileza que você tem na sua vida.
o quão distante suas asas se estendem, esse tanto de sutileza é possível. Então agora, o que nós estamos chamando de Akasha é uma dimensão sutil da vida. Se você sugar o Akasha, você não poderá existir aqui. Se você sugar o ar dessa sala, você não poderá existir aqui. Embora você não possa vê-lo, ainda assim ele é mais vital do que o seu cabelo, me desculpe. Porque há mais gasto, mais dinheiro é gasto em cuidados com o cabelo no planeta. Definitivamente muito mais do que em cuidados com o cérebro. Você vê onde os nossos valores estão. Se você arrancar todos os seus cabelos, você ainda pode viver. Se eu cortar as suas orelhas, você ainda pode viver. Se eu cortar o seu nariz, você ainda pode viver. Se eu simplesmente sugar esse ar que você nem mesmo consegue ver, a maior parte do tempo você nem mesmo está consciente se ele existe ou não. Se eu sugar o ar, você não consegue viver por um momento, não é? Se nós sugarmos o Akasha, você não poderá viver por um momento. Você sabe, existe um templo no estado de Karnataka, no sul da Índia, que é chamado de Templo Annapurneshwari. Alguém de Karnataka? Você já esteve em Annapurneshwari? Então, nos fundos do templo, onde a maioria das pessoas talvez não vá, porque eu estou sempre espreitando os cantos e recantos. Os outros estão todos felizes olhando para a deusa. Existe uma inscrição em Hale Kannada, que é o antigo idioma de Canadá, que tem mais de 3.000 anos de idade. Existe uma inscrição que fala sobre como fazer o design de um avião em um templo. E eles dizem, você pode fazer desse jeito, mas se essas máquinas voarem, isso perturbará o éter do planeta. Se isso perturbar o Akasha, quando eles dizem Akasha, não pense em espaço. Eles estão dizendo que se você perturbar o Akasha, então os seres humanos não conhecerão a paz em suas vidas. Uma vez que o Akasha é perturbado, então os distúrbios psicológicos se tornarão enormes. Eu acho que nós somos a prova viva. Eu acho que existe um filme antigo de Manoj Kumar que diz Shor, aviões e você sabe o distúrbio que isso está causando e ele está alegre por sua audição ter sumido um dia. Algo assim, sim? Portanto, se nós sugarmos o Akasha, esse corpo físico não existirá por um momento. Então, quando nós dizemos Akasha, nós ainda estamos falando sobre os 5 elementos, como você mesmo mencionou na sua pergunta, que entre os 5 elementos, Akash é um deles. Então, quando nós dizemos elementos, nós não estamos falando sobre espaço vazio, nós estamos falando sobre mais uma substância, como a terra, como a água, como o ar, como o fogo. Nós estamos falando sobre mais um aspecto dos 5 elementos. Portanto, não confunda Akash com espaço vazio. Então, você não faz isso. Essencialmente, o que marido e mulher significam é porque você não está preparado, a maioria das pessoas não está. Pouquíssimas pessoas neste mundo estão preparadas para fazer desta jornada uma vida só por si mesma. Elas estão organizadas o suficiente no seu interior, totalmente. Elas nunca sentem que falta algo em suas vidas, porque elas se tornaram assim. Mas a maioria das pessoas precisa de outra pessoa para se apoiar. Seja emocionalmente, psicologicamente, existem necessidades em um ser humano. Necessidades físicas, psicológicas, emocionais, podem ser necessidades sociais, econômicas, uma variedade de necessidades. Para atender a essas necessidades, você deseja encontrar uma pessoa com a qual você possa contar, porque é muito difícil até mesmo encontrar uma pessoa com quem você possa compartilhar tudo o que você tem, seu corpo, mente, emoções e tudo mais. Então, essa é a ideia. Estruturar para que toda vez que você tiver um pouco de atrito, você não desabe. Então, uma pequena amarra para que as coisas não se desintegrem muito facilmente, certo? Nada mais. O maior erro que a humanidade cometeu foi começar a dizer que os casamentos são feitos no céu. É por isso que é uma confusão tão grande.
Não, ele é feito aqui. Se você vê que os casamentos são feitos entre nós e assumimos a responsabilidade por quem somos, nós poderíamos ter feito isso funcionar. Mas a bendita coisa feita no céu não é adequada aqui porque é uma coisa extraterrestre. Tudo está uma bagunça porque você acha que foi feito em outro lugar, por outra pessoa. Se você entender que é feito por você, para o seu bem-estar, para atender às suas necessidades, aos seus propósitos, de modo que você possa passar por essa jornada da vida com o mínimo de problemas e atrito, então você lidaria com isso de forma mais responsável, não é? E de acordo com as necessidades contemporâneas, não como a sua avó fez o casamento dela. Você não pode fazer daquela maneira porque as expectativas e as situações se alteraram completamente. Portanto, se você segura alguém que é seu amigo e que é sua necessidade, você deve entender. Você está nesse relacionamento porque você precisa. Talvez a outra pessoa também precise, mas isso é do lado dela. No que lhe diz respeito, você fez esse relacionamento porque precisa muito dele, não é? Se você entende, você é sempre grato por isso, por alguém estar atendendo a todas as suas necessidades, você lidaria bem com isso. Você não faria disso um sofrimento, mas agora você acha que alguém precisa de você, então você vai fazer uma bagunça disso. Você entende que você precisa disso. Bem, a outra pessoa também precisa entender que ela precisa disso. Agora, existe uma coesão. Se você pensa, você precisa de mim, então eu vou explorar você, não se trata de você extrair a felicidade de alguém ou eles extraírem a felicidade de você. Se duas pessoas felizes se encontram, então pode haver algo maravilhoso acontecendo entre elas. Mas você está infeliz e acha que outra pessoa deveria ser a fonte da sua felicidade. Bem, isso se multiplicará. Nesta era materialista, o verdadeiro sentimento de amor está desaparecendo de nossas vidas. A maior parte do amor que recebemos dos outros e expressamos aos outros é superficial. Como podemos fortalecer o verdadeiro sentimento de amor na nossa própria vida e na dos outros? Esqueça os outros. Se você aprender a ser amoroso por sua própria natureza, não por conta de outra pessoa ou outra coisa. Eu sei que a pergunta vem do Facebook. Existe uma enorme possibilidade. Você pode até amar aquelas pessoas que nem sequer existem. Portanto, eu estou dizendo que isso é uma possibilidade tremenda. Então, se você apenas se tornar amor, não amar alguém, então você conhecerá a natureza do amor. Se você ama alguém, isso é um acontecimento instável, porque nenhum ser humano será 100% da maneira que você deseja. Todo ser humano neste planeta irá lhe decepcionar, acredite em mim. Não porque eles farão algo errado, mas porque ninguém pode satisfazer a expectativa irreal que você tem deles. Simplesmente não é possível. Você já foi capaz de satisfazer a expectativa de alguém totalmente? Eu lhe pergunto, parcialmente, mas nunca totalmente, não é? Acredite, seja lá quem for, eu quero que você saiba, as pessoas ideais que você venera, quando Krishna estava lá, suas esposas reclamavam, certo? O amor não é um relacionamento é uma coisa diferente. O amor é uma certa doçura da sua emoção. Quer você olhe para uma árvore, ou um cachorro, ou um homem, ou uma mulher, ou uma criança, ou apenas para o céu, por que você não pode olhar para eles com amor? Porque não se trata de amar o céu, é sobre a doçura das suas emoções. Se as suas emoções são doces, seja o que for que você olhe, você verá isso de uma certa maneira. Neste momento, você tem emoções desagradáveis. Seja o que for que você olhe, você vê isso de uma maneira diferente. Então, você sempre associou o amor a alguém. Não se trata de alguém. Amor não é algo que você faz, é algo que você pode se tornar. Se você estiver disposto, você pode se tornar amor. Você pode transformar sua emoção em um espaço muito doce. Tudo bem, se você tornar seu corpo muito agradável, ele se tornará prazer. Se você se sentar aqui, pode ser um grande prazer simplesmente ficar sentado aqui respirando. Se a sua mente se torna agradável, nós dizemos que isso é alegria. Se suas emoções se tornam agradáveis, nós dizemos que isso é amor. Se as suas próprias energias da vida se tornam agradáveis, nós dizemos que isso é bem-aventurança, isso é êxtase. Se o seu entorno se torna agradável, nós chamamos isso de sucesso. Agora você está chamando o seu sucesso com alguém de amor. Isso é um erro. Você tem uma história de sucesso com alguém. Você está chamando isso de amor.
Não, na realidade isso é sucesso, porque isso requer muito gerenciamento. Mas para você ser amoroso, não existe gerenciamento. Se você simplesmente tornar as suas emoções doces, as suas emoções são doces e é lindo ser assim. Não é sobre ninguém. Se alguém aparecer, nós podemos compartilhar isso. Se ninguém vier, você pode sentar aqui com os olhos fechados e ainda ser amoroso. Qual o problema? Não se trata de alguém. Não é uma ação. Não é algo que você faz. É algo que você pode se tornar.